Há décadas, Irã e Israel travam uma guerra paralela no Oriente Médio, mas antes disso já tiveram uma relação amistosa que começou a se desfazer quando a religião tomou o poder no Irã. O Felipe Santana explica esse xadrez político que se formou ali na região. Não daria aqui em poucos minutos para tentar contar a história de um dos berços da nossa civilização, hoje conhecido como Irã. O lugar onde nasceu a álgebra, onde no século XIII um dos maiores poetas do mundo escrevia em persa. O que podemos é contar como começou uma inimizade de dois países que afetam nossa vida muito mais do que imaginamos. De como se tornaram arqui-inimigos Irã e Israel. Na criação de um país para os judeus, depois da Segunda Guerra Mundial, 700 mil palestinos tiveram que deixar suas casas. Naquela época, o Irã não apoiou a entrada de Israel na ONU, mas foi o segundo país muçulmano a reconhecer o novo Estado. O país era regido por uma monarquia que era apoiada pelos Estados Unidos. Rei, em persa, se diz Shah. Mas em 1979 veio uma revolução que derrubou o Shah Reza Pahlavi. Foi instaurado um governo que tinha a religião como ponto central. A nova teocracia passou a ser liderada por ayatollahs, sinal de Deus em persa. E logo de cara declarou quem eram seus rivais. O principal deles, os Estados Unidos, que chamam de o Grande Satã. Ao lado do maior inimigo está Israel, que chamam de o Pequeno Satã. É um movimento político-religioso. Eles querem retomar o controle da Terra Santa para os muçulmanos. Logo depois da Revolução, o Iraque invadiu o Irã. A Guerra de 10 anos deixou mais de 1 milhão de mortos. A partir daí, o Irã adotou um outro jeito de fazer a guerra, a chamada guerra por procuração. É como quando você assina um documento, uma procuração, dando para alguém o poder de fazer algo no seu lugar. Mas para quem o Irã daria esse poder? A maior parte dos iranianos é muçulmano xiita. Eles se diferenciam dos sunitas por acreditarem que são herdeiros de sangue do profeta Maomé. O xiismo é uma religião construída a partir da perspectiva da derrota, da humilhação. E a mensagem política da Revolução Islâmica é: nós vamos ajudar vocês a se libertarem dos seus opressores. Vamos começar com o exemplo do Líbano, um país que tem várias religiões. Israel invadiu o Líbano em 1982. Foi quando o Irã ajudou a fundar um partido político armado com os xiitas, chamado o Partido de Deus, ou Hezbollah. Hoje é um grupo maior do que o próprio exército do Líbano, que fica bem na fronteira com Israel. Da mesma forma, os terroristas do Hamas, de origem palestina e orientação sunita, encontraram um aliado no Irã. Porque os dois viram em Israel um inimigo comum à criação de um Estado Islâmico. Assim também foi com um grupo dos Houthis no Iêmen, o governo sírio, milícias no Iraque. É uma mistura de religião com política muito poderosa e muito explosiva. Do outro lado dessa guerra por procuração estão os Estados Unidos, que mandam bilhões de dólares para Israel e tem bases militares no Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes. É uma guerra lutada nas sombras. Quem é o verdadeiro responsável por cada ataque? Que interesses estão escondidos? Até agora, ninguém assumiu a autoria do ataque ao consulado iraniano na Síria no início de abril. O Irã acusa Israel. O fato de que o Irã respondeu mandando mísseis para o território israelense é um ataque sem precedentes. Não só foi a primeira vez que Israel enfrentou diretamente o Irã, como também marcou a primeira vez em que tropas americanas atuaram diretamente para defender Israel. Estiveram lá derrubando drones, derrubando mísseis. O impacto histórico do que a gente viu ontem, na verdade, vai ser muito grande. Apesar de toda essa guerra nas sombras, o poeta mais lido nos Estados Unidos é aquele persa do século XIII, Rumi. Inspirou canções de Madonna a Coldplay. Sobre a guerra, Rumi escreveu: a guerra é bobagem, porque para além da discussão, há uma mesa longa de companheirismo posta
apenas esperando que sentemos nela.